Cultivo Online, capítulo 323. Matador de demônios. O que devemos fazer com esse demônio selado agora, senhorita? Lan, por quanto tempo você acha que ele ficará selado? E há mais alguma coisa que possamos fazer? Yuan perguntou a ela depois. Seria desastroso se o demônio fosse liberado alguns dias depois? Se ele não cuidasse bem dele agora. No entanto, ele também não queria quebrar o selo acidentalmente. Depende de quão poderosa é a sua técnica de selamento. Olhando agora, o demônio deve permanecer selado por algumas centenas de anos. Lan Yingying olhou para o demônio totalmente petrificado com um sentimento de admiração e admiração por Yuan, que selou um demônio como um guerreiro espiritual. No entanto, acho que você ainda deveria cuidar disso completamente. Você conhece aquela técnica que usou durante seu segundo ataque livre? Lan Yingying então perguntou a ele. Não vai quebrar o selo se eu acertar neste estado? Yuan perguntou apenas para ter certeza. Vai ficar tudo bem. Mesmo que o seu ataque não o mate, o selo não será desfeito e o demônio não será capaz de se regenerar até que o selo desapareça completamente. Então você pode demorar para matá-lo. É por isso que os demônios têm tanto medo das técnicas de selamento. Lan Yingying explicou a ele. Entendo, ok? Vou destruí-lo completamente para que não possa causar mais problemas para você no futuro. Yuan assentiu antes de se distanciar do demônio selado. Assim que chegou longe o suficiente, Yuan segurou o Imperial Overlord à sua frente e aproveitou o tempo para reunir sua energia espiritual. Os olhos de Lan Yingying se arregalaram quando ela viu isso e percebeu que o anterior golpe da espada divisora dos céus de Yuan não estava com seu poder total, apesar de mostrar uma força imensa, o suficiente para matar um demônio. Neste momento, o corpo de Yuan estava jorrando com a aura da espada, e a espada em suas mãos brilhava com uma bela cor dourada. Golpe da espada divisora dos céus. Depois de reunir energia espiritual suficiente, Yuan lançou seu ataque final contra o demônio e cobriu completamente toda a sua figura desta vez. Sob esse poder intenso, a figura do demônio rapidamente se desintegrou até não restar nenhum fio de cabelo. Lan Yingying engoliu em seco nervosamente com o poder destrutivo de Yuan, pois era diferente de tudo que ela havia experimentado antes. Depois de matar o demônio, uma notificação apareceu na frente de Yuan. Parabéns, você matou um demônio, obtendo o título de Matador de Demônios. Enquanto isso, fora do reino místico, um anúncio apareceu nos céus para os jogadores verem. O jogador Yuan se tornou o primeiro jogador do mundo a matar um demônio. Os jogadores se perguntaram o que era um demônio e como eles são diferentes das feras mágicas. Feng, o que é um demônio? Mei Xiu perguntou a ela depois de ver a notificação. Um demônio? Por que você está perguntando de repente sobre demônios? Eles são seres incrivelmente malignos e poderosos que costumavam governar o mundo do cultivo. Feng Yuxiang olhou para ela com as sobrancelhas levantadas. Os demônios também são conhecidos como demônios e costumavam correr soltos no mundo do cultivo. Bem, Yuan acabou de matar um demônio dentro do reino místico, então estou perguntando, Mei Xiu revelou isso a eles. O quê? Ele matou um demônio? Como isso é possível? Os olhos de Feng Yuxiang quase saltaram das órbitas depois de ouvir as palavras de Mei Xiu. Demônios têm habilidades regenerativas que desafiam o céu e não podem ser mortos por meios normais. Mesmo os demônios mais fracos são tão fortes quanto um mestre dos espíritos de pico. Eu sei que o jovem mestre é incrivelmente talentoso, mas ele não tem o que é preciso para matar um demônio, pelo menos ele não deveria. E espere um segundo. Existem demônios no reino místico? Como é que nenhum participante encontrou um até hoje? E eu pensei que eles foram extintos depois que o clã selador de demônio os expurgou do mundo do cultivo. Long Yijun murmurou atordoado. Voz. O reino místico é um tesouro antigo. Então não é impossível que possa haver alguns demônios dentro dele. No entanto, encontrar um e até mesmo matá-lo. O discípulo Yuan é um tipo de existência totalmente diferente, disse o Elder Xuan. Ainda não consigo acreditar. Como o jovem mestre matou o demônio? É preciso conhecer técnicas de selamento demoníaco ou ter energia espiritual especial que tenha atributos divinos. Tem quaisquer atributos divinos porque não senti isso em seu sangue. Feng Yuxiang disse, já que ela já havia provado o sangue dele antes. Então só poderiam ser as técnicas de selamento demoníaco. No entanto, Xiao Hua balançou a cabeça e disse. Xiao Hua esteve com o irmão Yuan antes mesmo de ele ser um cultivador e ela não se lembra do irmão Yuan aprendendo quaisquer técnicas que lhe permitissem selar demônios. Por ter sido separada de Yuan na miríade de técnicas, Xiao Hua não sabia que Yuan havia aprendido o golpe selador de demônio. Não importa como o jovem mestre matou aquele demônio, estou aliviado em saber que ele está seguro apesar de ter encontrado um demônio. Ainda me lembro do meu primeiro encontro com um demônio nos céus superiores. Feng Yuxiang suspirou. Madame Feng, você veio dos céus superiores? E demônios ainda existem nos céus superiores? O Elder Xuan olhou para ela com uma expressão de surpresa. Infelizmente, eles ainda existem. Eles simplesmente não são tão ativos e estão sempre escondidos. E sim, eu vim dos céus superiores. Devido às circunstâncias, agora estou aqui. Feng Yuxiang suspirou. E eu vejo. O Elder Xuan assentiu. Enquanto isso, dentro do reino místico, em um lugar isolado do resto do mundo, uma figura de pele vermelha levantou a cabeça para olhar o céu nublado com o olhar estreitado enquanto se sentava em um trono vermelho.
Aquele idiota morreu. Ele ficou muito cheio de si e se aprofundou demais na aura da espada daquele homem. Mesmo que eu tenha avisado especificamente para não se precipitar. Este demônio murmurou, mas não expressou tristeza depois de saber que outro demônio acabara de morrer.